Olá, eu sou Emília Almeida, dermatologista e anfitriã do podcast A Flor da Pele, um lugar para a gente mergulhar nas camadas mais profundas do universo feminino. E hoje eu recebo Thaisa Montenegro, micropigmentadora de sobrancelhas, visagista do olhar e que tem um perfil incrível nas redes sociais que envolve inclusive o acolhimento das dores femininas, moda, arte, poesia, muita coisa interessante. E hoje nós vamos falar sobre como a autoestima permeia o nosso universo. Como pode estar relacionado ou não aos procedimentos estéticos, é uma coisa que a gente tem em comum, já que eu também trabalho com procedimentos estéticos de maneiras diferentes, mas com muitos momentos de links e de conexões. Bem-vinda, Thaisa! Obrigada. Que bom te receber Eu aqui. que agradeço a oportunidade de estar aqui. Maravilha. Vamos começar então contando para o pessoal como é que foi o seu caminho até chegar na micropigmentação, até você chegar nas sobrancelhas. Então, eu sempre falo que a sobrancelha que me encontrou, né, não foi eu que encontrei a sobrancelha. E quando tudo na minha vida, na verdade, deu errado, foi que as coisas começaram a dar certo, né. E é meio estranho falar sobre isso, porque a gente não costuma falar muito sobre os fracassos, né. E na verdade foi quando todos os meus planos, tudo que eu fiz, fisioterapia, fono, eh, nada me preenchia totalmente, foi quando eu falei: "Não, agora eu vou fazer algo que me preencha, vai que dá certo". Que maravilha, eu acho super inspiradora assim a tua história. É justamente por isso, de você mostrar algumas vulnerabilidades e a gente não chegar mostrando só aquela perfeição, né? Isso. E aí, em que momento você percebeu esse impacto da estética, além do visual, além da aparência, na vida das pessoas? É, na verdade, eu falo muito sobre empoderamento, né, sobre autoestima, e eu não era uma pessoa que eu era empoderada ou que tinha autoestima trabalhada, foi justamente o contrário, né. O meu trabalho, quando eu comecei a receber elogios: "Ai, ficou incrível a sobrancelha. Ai, Thaisa, você realizou meu sonho, Thaisa", eu olhava para aquilo e eu dizia: "Mas sou eu, é comigo". E eu tive muita dificuldade de receber esse elogio e me sentir merecedora dele, sabe. A gente tem dificuldade, né, de receber um elogio, e foi através da minha profissão que eu fui trabalhando essa autoestima, né. Então eu fui ganhando essa autoestima, que a gente sabe que ela é trabalhada muito na primeira infância, né, e aí os psicólogos podem falar melhor. Mas eu fui uma criança que, na verdade, não tive a autoestima trabalhada na primeira infância, né. Fui uma criança muito silenciada, eu fui uma criança muito minha mãe fez o que pôde com as ferramentas que ela tinha, mas ela não podia dar algo que ela também não teve. Ela foi a mãe Então possível, né, isso, para ela ela. foi a mãe possível. E aí o meu lado profissional, né, e a terapia, obviamente, me trouxe esse olhar, porque não era aquilo que disseram que eu era, mas é aquilo que você faz com aquilo que disseram que você é, É, né. perfeito. E eu acho que as pessoas não imaginam também o papel das nossas clientes ou pacientes na nossa vida, nesse lugar de ensinar também e de transformar. Então, não é só a gente que transforma o outro com um procedimento, com intervenção, o que quer que seja, mas como elas transformam a gente também, como a gente aprende todo dia, né? Muito. E aí a maneira, eu acho que toda vez que eu vejo uma mulher se encontrando, se enxergando com mais gentileza, é uma forma também de eu devolver esse encontro que eu tive. O encontro comigo foi tão potente, quando você vira a chave, é uma coisa tão forte, quando você sabe o seu valor e o seu tamanho no mundo, você quer que as pessoas também se encontrem, né. Eu sempre falo que a autoestima não é se sentir bonita, é saber o seu valor. E há uma diferença brutal aí. E aí é onde entra, eu acho que o procedimento estético junto com, né, a gente se reconhecer, se sentir bem no espelho é maravilhoso. A gente precisa aprofundar um pouco mais esse entendimento da autoestima, para que a gente também não fique tão vulnerável a sempre se sentir bem quando a gente estiver bonita. Exatamente. A sociedade tende a mostrar para a gente uma relação muito dependente entre a autoestima e a aparência. Isso. E a gente sabe que existe uma divisão muito clara aí, né? Não, até atendendo muitas mulheres, não é sempre a mulher mais dentro do padrão que vai ter a melhor autoestima. Isso. Eu sempre falo, não adianta uma sobrancelha incrível num olhar triste. Né, Perfeito. eu sempre falo isso. Então, a gente perceber que quando a gente sabe o nosso valor, a gente pode estar num dia ruim, tem dia que eu falo: "Gente, hoje o meu carisma tá péssimo", né, porque eu nunca tô feia, o carisma tá
o carisma tá ruim, mas assim, a autoestima é boa ou bem trabalhada, ela também inclui os dias péssimos, os dias que a pele não tá bacana, o dia que a pálpebra tá caindo, o dia e aí você vai aprender a sorrir desse dia ou levar ele de um jeito, né, sabendo que ele faz parte também da do nosso ser, da nossa existência, né. Então trabalhar a autoestima é principalmente trabalhar os dias ruins. Perfeito. É a diferença entre também se aceitar porque e se encaixar. Porque se aceitar é a gente gostar da gente, amar a gente como a gente é, inclusive com as nossas falhas e os dias ruins. E se encaixar é a gente tentar realmente ser igual à caixinha que nos colocaram, ao grupo que nos colocaram, e às vezes a gente não está sendo aceito por aquelas pessoas ou por a gente mesmo, né? E A gente está só tentando se encaixar. E é um grande desafio para a gente hoje, inclusive com as redes sociais, isso para a gente como mulheres e também como profissionais, né, dessa área de beleza. De fazer essa divisão e de fazer essa dosagem, já que na rede social tudo é muito editado, né, sempre há aquela edição perfeita, a imagem perfeita da realidade, né, é um mundo paralelo. E aí, como é que foi essa ideia sua de trazer essas reflexões e tudo isso para a rede social? Como é que foi? então, na verdade, nada muito bem pensado, como na minha vida, nada é planejado, nem os móveis da minha casa. Então, eu costumo falar que meu CNPJ é o meu CPF, né. Então, eu acabei criando um perfil onde não há essa distinção, né. O que eu faço fala muito sobre quem eu sou, né, a forma que eu me visto fala muito Perfeito. das ideias que eu defendo. Então, eu acabei misturando e teve um momento que eu virei uma coisa só, no sentido de, o meu lado profissional, o meu lado pessoal, né. Então foi uma coisa inevitável, não foi uma coisa programada, sabe, foi uma coisa que foi, né. E aí eu começo a levantar essas reflexões que para mim são importantes. Eu falei: "Eu vou trabalhar com algo, mas eu não vou fazer só sobrancelha, não vai ser só sobre isso", né. A sobrancelha é uma pontinha do iceberg, mas na verdade a sobrancelha é um lembrete para toda mulher, né, o quanto nós somos potentes, o quanto nós somos, incríveis, o quanto então na verdade eu quero cuidar dessa mulher como um todo. E eu não estaria satisfeita se eu cuidasse apenas das sobrancelhas, sabe. Acho que isso daí um robô pode fazer por mim. Com certeza. Esse é o propósito, inclusive, até desse podcast. Tudo que você falou, acho que resume o motivo desse podcast existir. Porque, assim como as sobrancelhas não são só a sobrancelha, a pele não é só o que envolve a gente, tem muito mais coisa envolvida. E eu acho que essa visão mais ampla e mais completa é realmente o grande diferencial para onde quer que a gente olhe, né? Para qualquer área da nossa vida. Eh, e eu acho muito interessante a maneira que tu coloca isso de: "Ah, não foi programado", então foi ao contrário, primeiro deu errado para depois dar certo. Tem um livro muito lindo de Manuel de Barros que ele fala que é o menino que carrega água na peneira. E eu acho tua cara, eu vou te dar esse livro Ah, eu quero, eu quero. porque ninguém entendia por que que ele fazia uma coisa diferente, não vou dar spoiler sobre o livro, mas uma coisa tão diferente dos outros, mas ele estava ali muito mais feliz, muito mais realizado. E eu acho que essa também é uma outra dificuldade da rede social, que é a gente fazer diferente, né, expor vulnerabilidades. Isso. Eh, Tu enfrentou alguma dificuldade no começo em relação a isso? Sim, sim. Eh, Quando você vai se mostrando, você também vai permitindo que o outro também possa opinar sobre você, né. Então saber ouvir é uma coisa que eu aprendi muito na internet, né. Você precisa, dar espaço para, se você quer falar, você ouvir coisas que talvez não vão lhe agradar, mas assim, faz parte do, né, do todo. E essa questão que você falou de se posicionar de uma maneira de falar o que eu penso, ser mais autêntica, ser mais isso é muito positivo por um lado, mas eu também vejo como uma coisa muito perigosa por outro lado, e eu estou sempre muito atenta a isso. Essa semana eu recebi uma mensagem: "Thaís, eu adoro o jeito que você se comunica, você é autêntica, você se veste, você" mas eu vou no seu espaço, mas eu estou um pouco com vergonha, porque eu não sou uma pessoa assim, né. Então a gente anda confundindo muito essa questão da autenticidade com ser diferente. E ser autêntico para mim é ser fiel a quem você é. Não necessariamente ser diferente. Então, se você é uma pessoa mais contida, se você porque esse discurso de empoderamento, o meu medo é que ele aprisione mais as mulheres do que liberte. Então eu sempre tô como é que eu digo? Nessa preocupação para que o meu texto, ele
te cause esse impacto de empoderamento, mas que ele não te aprisione, que ele não seja há uma diferença, sabe, porque na minha cabeça é o seguinte: se todas nós ficarmos autênticas e a gente vai estar criando outro padrão, Certo. é um outro Faz diferença. padrão. É um outro padrão. Então, assim, pra gente não sair de um e ir para outro, Sim, que né. todo mundo teria que fazer da Isso. mesma forma, Então, né. assim, há uma diferença de você pode, assumir as suas curvas, você pode deixar o seu cabelo crespo, você poder é uma coisa, mas às vezes me Você não é parece obrigada você não é a obrigada. fazer. Por exemplo, eu não preciso deixar meu cabelo branco para dizer que eu sou uma pessoa que eu aceito minha velhice, Uhum. tá. E assim também você fez um vídeo sobre essa questão dos procedimentos também, que é assim, a gente se gostar e se aceitar não quer dizer que a gente também não pode fazer nenhum tipo de intervenção. Isso. Né, que existe eu trabalho muito nessa área da gente tentar não transformar, né, mas até manter e se reconhecer e se sentir melhor, mais bonita, mas eu sinto que algumas pacientes inclusive chegam um pouco angustiadas. Isso, como se É, estivessem passando por cima delas. Eu falei que eu gosto de coisa natural, como é que eu tô aqui, né. exatamente, tinha uma paciente que falava assim: "Eu me sinto traindo o movimento", É, porque ela sempre foi muito, é. envolvida em movimentos, feministas e tudo mais, e muitas outras coisas. Ela falava: "Eu sempre disse que eu nunca ia fazer e eu tô aqui É. fazendo". Aí eu tenho uma frase que eu digo assim: "Gente, eu conheço várias mulheres de cropped que são super conservadoras". Então, assim, sabe. É. Então, cuidado pra gente não estar criando novas caixas, né. Então você não precisa uma coisa, eu acho, Emília, é você poder fazer ou não, ser uma escolha tua. Sim. Outra coisa é um movimento que te obriga a fazer isso para que você seja inclusa. Então, eu preciso mostrar que meu cabelo tá branco e eu aceitar, eu preciso colocar a foto de biquíni e dizer então, assim, você pode ou não, mas você ter que será que é liberdade isso? Então, assim, né. Então E tá vendo, a gente tem que ter cuidado até com o que a gente muito cuidado com o que a gente fala, né. Quanto mais a gente ocupa esse lugar, quanto mais a gente tem um espaço de fala, a gente tem que ser mais crítica ainda. E eu achei muito legal que você falou que isso tudo mora na escuta. E eu acho que uma grande parte do nosso trabalho, apesar de ser teoricamente visual, é um trabalho visual, ambos, né, os trabalhos, mas a escuta, eu acredito que é o primeiro lugar. Não dá para a gente chegar numa intervenção sem a gente escutar antes quem está ali. E a nossa escuta, inclusive, muitas vezes é terapêutica. Não é terapia, mas é terapêutica. é, Rubem Alves tem uma frase que eu acho linda, que é assim: "É na escuta que o amor começa mesmo". Assim, Ah, né. lindo, eu amo. Porque, a gente que trabalha com beleza, eu já me peguei muito, querendo mostrar para o paciente, para o cliente, o que é que era melhor para ele, o formato, eu mostrar o quanto eu entendo daquilo, eu mostrar o quanto por trabalhar muito mais de 15 anos nessa área, então assim, você tende a ter uma soberba, né, Sim. de querer dizer o que é que incomoda no outro. Ao invés de perguntar: "O que é que te incomoda?", né. E essa ficha para mim virou um dia que eu fui para o fui para uma consulta médica de um cirurgião plástico, e quando eu cheguei lá, eu ia retirar um sinal e ele falou: "Quantos ml você vai colocar?". Ali, minha chave virou. O cara, assim, é um bam-bam-bam, mas assim, o cara perguntou quantos ml eu ia colocar, né. É violento, né? Ele é violento. Então foi quando eu entendi que o amor, a maior forma do amor é a escuta. Quer saber se alguém te ama, essa pessoa te escuta. Pra mim é Enfim. e acho que isso a gente leva no nosso trabalho. Quando eu entro no teu espaço, tu perguntou: "Tai, o que é que te incomoda no teu rosto?". Sempre a primeira Sempre, pergunta. porque o que é sobre você, não é sobre o outro. O que é que te incomoda? É muito brutal e violento eu falar assim: "Vamos colocar um queixinho, vamos colocar uma boquinha, vamos colo". Gente, espera aí. Não é sobre eu mostrar o que é que eu sou capaz de fazer, né? Isso, Eu tô ali na sua isso. função. E mais ainda quando eu falo: "Emília, o que é que tu acha disso?". "Não, isso não". Aí ficou a questão, porque você fala: "Gente, ela não quer", entendeu? Então eu acho fantástico, assim, quando você dá esse espaço, você mostra que seu atendimento ele é respeitoso, que ele é humano, que ele é sabe, que você não está ali para dizer o quantas, cursos ou títulos você tem, mas é muito mais sobre isso, né, é um acolhimento. Ali eu não vou ter vergonha de dizer o que me incomoda, porque tem uma pessoa que está preocupada em me ouvir mais do que falar. Perfeito. E com certeza você já ouviu muitos desabafos também no seu espaço, porque muitas vezes o que leva uma pessoa, principalmente mulheres, a procurar uma intervenção estética, muitas vezes não é a estética em si, não é a aparência em si. Você percebe isso, Isso, provavelmente, né? isso, muito. E aí você E já elas deve ter ouvido muitos muito. desabafos nesse E sentido. muitas assim falando: "Thaís, olha, veja como tá ruim, tá péssima, tá ruim". Ela querendo que eu concorde e eu não concordo. Elas ficam dan "Não concordo". Eu falei: "Tá,
mas vai ficar maravilhoso. Eu sempre penso, vai ficar ótimo, a gente vai fazer isso, mas olha como tá ruim, olha como tá. A gente costuma a se olhar, né, e ver o que falta, né? Perfeito. E na sobrancelha também, assim, quando eu dou um espelho para mulher, são poucas que falam assim: "Thaís, eu tô bem, eu gosto, eu só quero dar uma melhorada, tal, tal". Por isso que meu trabalho na internet é tão assim, porque eu quero que você se sinta, primeiro, bem, porque não sou eu que vou te devolver nada. Inclusive, às vezes essa é uma procura muito perigosa quando o problema é mais interno e a pessoa às vezes coloca ali na sobrancelha a solução dos seus problemas, Isso. né? Então, assim, eu acho que, sei lá, me separei e agora se eu ficar mais bonita, isso aí vai resolver o problema, Isso. sei lá, de um casamento Aí por triste. isso que eu vou no caminho inverso. Eu não falo assim: "Vem fazer sobrancelha porque eu vou devolver a tua autoestima", ou então: "Vem que tu vai ficar", o meu caminho é o inverso. Eu não te devolvo, eu não te devolvo, eu sou uma ponte para que você se encontre, mas eu quero que você entenda que você é mais do que isso, do que uma sobrancelha, que você é mais. Então esse meu trabalho na internet é porque eu quero que você chegue no meu espaço já muito bem. Eu não quero fazer o cliente se sentir mal para eu ter que vender o serviço para ele. Sabe uma coisa interessante? Uma paciente me falou uma vez assim: doutora, eu tô vindo agora, porque agora eu tô começando. Eu ainda tô mal, mas eu tô começando uma fase melhor da minha vida. Porque antes eu tava tão mal que eu não conseguia achar que eu merecia Existe. vir aqui. Eu não achava que. Até para você começar a construir essa autoestima, são muitos pilares, assim, né? Então ela falava: não tô me sentindo tão bem agora, mas hoje eu sei que eu sou capaz de melhorar e de me sentir melhor. E a gente fortalecer essa autoestima é tão importante, porque você fazer um procedimento estético em alguém que é seguro de si, que sabe o que quer, a chance disso dar certo é infinitamente maior do que alguém Exato. que, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar essa autoestima, para quando ela chegar lá, ela já tem um entendimento. As coisas fluem, as coisas, né, acontecem da melhor forma quando a gente tá bem com a gente, quando a Sem gente, dúvida. né? E como é que você acha que a gente pode fazer isso? O que é que você acha que contou muito para você, além da terapia, essa construção, assim, da autoestima? Eu sei que hoje você procura inclusive fazer diferente com sua filha, É, né? a minha filha foi um grande chamado, né, quando eu descobri que eu ia ter uma menina, eu falei: "Puts". Menino foi tranquilo, menino eu chorei, assim, não eu chorava, mas assim, foi um desafio, porque foi realmente fazer algo diferente do que eu tive, do que eu aprendi, né. A terapia me fez resignificar a minha história. Eu falo que ela suturou a minha cicatriz com linha dupla, né. A terapia, eu consigo falar hoje bem disso e estar bem com a minha mãe, mas eu fui uma criança que eu fui porque eu tinha que trocar a roupa, porque não tá legal essa, vá lá trocar. Não, você não vai, então eu fui muito silenciada, eu fui muito, e a minha filha me fez esse chamado, né. E eu tenho pensado muito, Emília, nessa autoestima de uma maneira muito coletiva, sabe? Eu acho que é por isso que é super importante a gente ter esses debates assim, porque às vezes me parece que está todo mundo fazendo terapia, todo mundo tomando seu Vivance e todo mundo na sua casa. Mas o autocuidado, ele é urgente ser coletivo, senão não será. E redes Você não pode femininas. estar bem se a sua amiga do lado está em um relacionamento abusivo. Sim. Você não pode estar bem, né? Um dia minha filha foi para um aniversário, ela chegou perto de mim: "Mamãe, a Alice está com o vestido mais bonito do que o meu". Era aniversariante. Naquela hora eu ia dizer assim: "Ah, a mamãe vai comprar um para você também, ou então você". Aí eu falei: "Filha, tá, ela realmente está com o vestido mais bonitinho que o seu, ela é aniversariante. Vá lá em Alice e fale: 'Alice, vem cá, você tá linda hoje, seu vestido tá lindo'". Ela ficou meio sem entender, foi lá: "Alice, seu vestido tá lindo". Mas sabe, o autocuidado é a minha responsabilidade sobre a sua vida, não só sobre a minha, né. Se a gente pensar dessa forma coletiva, a gente vai criar essa cultura de que a gente não vai deixar que outra mulher caia, sabe. Sim. Então o autocuidado, ele é coletivo, é a maneira que o outro me enxerga que eu também começo a me enxergar. Não adianta eu estar enchendo o meu copinho em casa se o meu marido está esvaziando. Sim. Não adianta eu estar bem se minha amiga está chorando porque está passando por um processo. Então, eu acho que a gente precisa normalizar. Eu sou uma pessoa que eu vou na padaria, vejo uma mulher com batom, nossa, que batom lindo. Aí eu vou na farmácia, no meu dia eu distribuo, assim, vários elogios que para mim não custa nada, mas que para aquela mulher que recebeu aquilo, pode ser uma coisa que transforme o dia dela, sabe. Então, assim, vamos normalizar dizer para outra mulher:
Porque essa história de que a gente é rival, isso daí já está muito ultrapassado, isso daí já não existe, sabe? E vamos aprender a receber elogio também, né? Que é outra É, dificuldade. outra dificuldade. Os homens não têm essa dificuldade. Cara, tu é incrível, cara, isso que o cara, pô, sei, velho, pô, meu irmão, é isso mesmo, tal. Meu irmão, tua empresa tá faturando massa, pô, tá. E o cara tá ali, ó, recebendo, batendo, ele só chutando pro gol, só chutando pro gol. E a gente faz, tu é incrível. Ela, não, minha mina ontem tava péssima. Ela, nossa, que cabelo lindo. Hoje tá hoje, vice. Ontem tava uma porcaria. A gente sempre tá se sabotando, Hoje veio, tu sempre. falou, não, tu já se maquia muito bem. Eu, não é tanto assim, não. Depois eu fiquei, tá, É, eu podia ter às ve- aceitado que tá ok, que tá Ok, legal, né? então aceita, pronto. E assim, eu sei que é difícil, porque a gente fica achando que a gente não é merecedor, ou então a gente, não sei. Mas aí o que é que eu faço hoje em dia? Se você tá com muita vergonha de receber aquele elogio, eu criei um mecanismo que é assim, eu devolvo o elogio para a pessoa. E aí eu me sinto mais merecedora, sabe? Assim, que roupa linda, eu digo, ah, a sua também. Então assim, você tá maravilhosa. Somos maravilhosas, somos. E aí quando eu devolvo, eu acabo Te sente mais mais confortável. confortável, entende? Porque a gente recebe tão bem a crítica, né? A crítica, ela encaixa na gente, ela pode nem até ser verdadeira, mas quando a gente é criticado, a gente perde uma semana pensando naquilo, né? A gente passa o dia pensando naquilo. Já o elogio, a gente não consegue calçar. Passa tão rápido, né? Pois hoje em dia eu aprendi, eu recebo assim de olho aberto, olhando bem no fundo do olho da pessoa, dizendo obrigada, né? Eu ralei, foram 20 anos de terapia, minha filha, eu preciso aprender a receber esse elogio. Mas com certeza esses anos renderam frutos maravilhosos, porque eu vejo que o que não era tão. Não é nem tão aceito, mas tão esperado, e aí eu vou me incluir um pouco, de certa forma, da gente enquanto crianças, adolescentes, porque eu vim de uma formação, de uma educação também formal, e eu decidi fazer medicina, e eu sempre fui uma aluna premiada na escola, então existia uma expectativa sobre o meu comportamento, inclusive sobre os meus hobbies, sobre as minhas roupas, e eu vejo que quando você fala muito disso da criança silenciada e podada, é porque muita coisa que trouxe a gente até aqui hoje, que faz as pessoas, a gente se aproximar, por exemplo, eu e você, a gente se aproximar, é justamente quando começa a aflorar esses traços da nossa personalidade, dos nossos gostos, de fazer um pouquinho diferente do que o outro faz. Então, no começo eu até me questionei várias vezes, eu disse, gente, eu sou médica, eu podia estar dentro do consultório, fazendo lá minhas coisinhas, que eu já sou ótima, eu vou fazer um podcast que era para ser para uma comunicadora. E eu vejo muito isso em você. Eu me inspiro também em você, porque você poderia estar lá fazendo a sobrancelha e você aborda muito mais coisas. Você, né, faz os seus vídeos, se dedica A gente se muito. arrisca mais, né? A gente se A gente arrisca gosta bastante. no risco. Até na roupa, né? De você usar uma coisa que. Não, isso aqui é muito diferente. Isso. Mas, no final das contas, estando dentro do que a gente é, eu acho que acaba dando certo. Dando melhor ainda, né? É. Então, nossa, que papo maravilhoso! Eu queria que tu deixasse pra gente finalizar, assim, tu até já definiu mais ou menos o que é que você acha que é autoestima pra você hoje? Como é que você tenta passar isso pra sua filha? Ou então como é que você diria para quem tá nos assistindo É, que você eu sempre enxerga? falo para minha filha assim: quando eu sei quem eu sou, eu permito que o outro me conheça. Quando eu amo quem eu sei o amor que eu mereço. E quando eu sei para onde eu estou indo, eu pego na mão de quem está indo para o mesmo lugar. Ai, que lindo, amei, amei. Então, vamos lá agora, já chegando no final. Mas daria pra ficar, a gente vai ter que continuar depois, no happy hour, né? Porque não vai dar não, não vai dar não, pra gente concluir aqui. No final eu gosto também de pedir uma dica, que pode ser de leitura, de filme, de alguma coisa que esteja envolvida ou não com o assunto que a gente falou hoje, mas que você acha que foi legal pra você, que você indicaria pro pessoal. Eu amo poesia, né? Poesia, assim, é minha tarja preta. Nunca não tenho. Não, tô brincando. Mas assim, eu amo poesia. Poesia é um remédio para mim, assim, sabe? Então, seja qual for, Rubem Alves, seja qual for, Manuel de Barros, Ótima. é, é, lê poesia, lê poesia. Poesia, Olha como tu adivinhou. Eu trouxe um livro pra te dar hoje, que chama Vamos Comprar um Poeta, ah, de Afonso Cruz. Eu não sei se você já conheço. leu. Não, não. É sobre o que a gente está falando hoje, sobre a necessidade
da poesia na nossa Ai, vida. gente. É uma realidade distópica onde as pessoas medem tudo só por número. Então, os poetas, eles são tidos como bichos estranhos. Então, você vai lá, às vezes, quando você quer uma coisa assim diferente, você vai e compra um poeta. E aí se desenrola a história dentro disso, do impacto. Eu acredito que você vai amar. Ai, amei, amei. Minha dica é essa. E agora eu queria uma dica assim, o que é que você gosta em relação à beleza, procedimentos estéticos ou dicas de pele, alguma coisa assim da dermatologia que você, se fosse para escolher uma coisa assim, que você ama? Então, eu adoro, como eu já falei, né, procedimentos que melhoram a gente sem transformar, né. E eu sou apaixonada pelo bioestimulador de colágeno. Porque depois dos 40 a gente para, né, de produzir. Então, assim, o bioestimulador é aquela coisa que você faz, aí você esquece que fez. Aí depois de 2 meses você tá passando, assim, no banheiro, aí você olha, assim, no espelho e você: "Cara, como eu tô gata hoje". Aí você fala assim: "Nossa, como eu tô bonita hoje". Aí você lembra que fez o bioestimulador há 2 meses, aí você liga: "Ô amiga, isso é bioestimulador?" Tu: "Claro, né". É muito bom que Thaís é a pessoa que dá os feedbacks, tá? Então ela manda mensagem para dizer que tá se amando, ela manda foto, olha a minha foto. Olha sua obra-prima, eu mando. Olha sua obra-prima, eu mando, porque é arte, gente, é arte. Isso é empoderar também outra mulher, sabia? Porque você sabe o impacto do feedback pra gente, né? Isso, Como a isso, gente já muda o dia, já isso. muda meu dia. Não Assim, economiza o feedback, tipo, tu comprou um bolo, tá uma delícia, fala pra mulher que você comprou que tá uma delícia, tu foi no restaurante, estava incrível, chama o cara, cara, tá incrível, tu foi numa médica, fez um procedimento, ficou legal, manda uma mensagem. Então, assim, não economiza feedback são, eu acho que é um abraço na alma, sabe. E a gente é tão bom em criticar, em pontuar o que não dá certo, e a gente esquece de pontuar o que dá errado do que dá certo, entendeu. Então vamos elogiar da mesma maneira que a gente critica, né. Perfeito, acho que já seria. Thay, muito obrigada por Eu que essa agradeço. conversa. Ainda ganhei um livro. E obrigada a vocês também que acompanharam aqui o A Flor da Pele. Fiquem atentos que no próximo episódio teremos uma convidada também muito bacana, muito especial.